Bom dia, irmãos. Quero vos saudar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, nesta manhã de domingo, 21 de junho de 2020, queremos dar as boas-vindas aos alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Também saudamos nossos queridos amigos e irmãos de outras igrejas que nos visitam nesta manhã e que acompanham nossa aula online. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Marido e mulher estejam juntos agora nesta aula, pois o tema que será abordado é de muito interesse do casal. E eu quero fazer dois pedidos aos irmãos antes de orarmos para iniciar a ministração da aula. O primeiro é que você acompanhe esta aula com a sua Bíblia e revista na mão. Então esteja aí agora com a sua revista e com sua Bíblia para que você possa manusear e acompanhar conosco esta aula. E o segundo pedido é um convite, para que você participe do chat, curta e compartilhe este vídeo e não esquecer de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações. Com isso você vai participar de uma programação espiritual abençoada e que certamente vai trazer muita edificação para a sua vida. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na tua presença e de estudarmos a tua palavra nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a todos que estão participando conosco nesta manhã, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa conduzir todas as coisas e falar aos nossos corações. Assim nós oramos em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. O título da nossa lição de número 12 é A Conduta do Crente em Relação à Família. O textuário está em Efésios capítulo 5, verso 31, que diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do seu nome. Nós sabemos que o nosso Deus fez todas as coisas para a sua glória. E este modelo de família, que está estabelecido por Deus, sendo o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, esse tipo de casamento glorifica o nome do nosso Deus, honra o nome do nosso Deus. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Então nós podemos dizer que Deus, ele estabeleceu um plano, Deus estabeleceu um modelo e um projeto divino para a felicidade do casal, do casamento e da família. Se nós seguirmos o projeto de Deus, se nós seguirmos o modelo de Deus, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade em nosso casamento e em nossos relacionamentos. O texto base da nossa lição, ele está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 21 até o verso 33. E também em Efésios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 4. E Paulo começa no verso 21, ordenando a sujeição uns aos outros no temor do Senhor. Mas eu queria que os irmãos acompanhassem comigo antes Efésios, capítulo 5, verso 18. Porque nesse versículo, 3 versículos antes do 21, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele estabelece aqui um mandamento para que todo cristão, todo crente, inclusive nós hoje, sejamos cheios do Espírito Santo. Então esse mandamento, ser cheio do Espírito, ele engloba muitas coisas e ele é cumprido de diversas maneiras também. Mas aqui na carta aos Efésios, ele fala o seguinte: sejam cheios do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor em todo o coração, né? Dando sempre graças por tudo a Deus, né? E sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, uma das formas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o cristão cumpre esse mandamento de ser cheio do Espírito Santo é sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. A sujeição é uma ordem geral. Então, aqui Paulo está estabelecendo uma ordem, um mandamento de natureza geral. Sujeitai-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, é uma ordem geral para ser cumprida por todos e cumprida por todos mutuamente, uns aos outros. Então, este mandamento de sujeição uns aos outros deve ser cumprido por todos. Na igreja, por exemplo, nós temos o dever de nos submeter ao líder, ao pastor da igreja. Em relação ao Estado, nós devemos estar sujeitos às autoridades que foram constituídas por Deus, aos governos. Então, em cada instituição existe autoridade e nós, como bons servos do Senhor, nós temos que nos sujeitar a essas autoridades. A submissão, então, nós podemos dizer que é o resultado também da plenitude do Espírito, de ser cheio do Espírito. E a sujeição uns aos outros também é para ser praticada nos relacionamentos. É o que Paulo vai tratar aqui a seguir. Ele vai tratar da sujeição em relação aos relacionamentos. Em relação à mulher cristã, casada, ela deve estar sujeita ao seu marido, conforme o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que é submeter-se ou sujeitar-se? É colocar-se debaixo da autoridade de alguém. É esse termo que é utilizado na Bíblia, de sujeitar-se ou submeter-se, o significado disso é colocar-se debaixo de autoridade, ou da autoridade de alguém. Submeter, sub significa abaixo, e meter, é meter-se debaixo. Então, o termo submeter é meter-se debaixo da autoridade. E nós queremos dizer que é uma bênção estarmos debaixo de autoridade que Deus constituiu. Então o apóstolo Paulo fala: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. As esposas têm o dever de submeter-se aos maridos. A submissão feminina, ela tem alguns pontos importantes que nós precisamos reforçar. O primeiro ponto é o seguinte: não significa inferioridade. O que alguns imaginam, que a mulher sendo submissa ao seu marido significa que ela é inferior. Então não se trata de inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e da mesma forma que o homem possui dignidade, também a mulher possui essa dignidade. Segundo, não é submissão de gênero. Então, Paulo enfatiza que é submissão ao seu próprio marido. A mulher deve estar sujeita ao seu próprio marido e não a todos os homens. Então, não é submissão de gênero. Terceiro, esta submissão, a palavra é submissão. Então, significa que marido e esposa têm papéis diferentes, funções diferentes dentro do lar. Deus constituiu o marido como líder e a mulher como ajudadora idônea na tarefa de dirigir o lar. Então, quando Deus vai lá no jardim e prepara Eva para Adão, Deus fala: far-lhe-ei uma adjutora idônea, uma ajudadora sábia, que vai auxiliá-lo na liderança do lar e da família. Então, Deus criou o homem e mulher com funções e com papéis distintos. Existe uma ilustração muito interessante que eu gosto muito. Essa ilustração é de Agostinho, que diz assim: a mulher não foi tirada do osso dos pés de Adão para servir de capacho para o homem, ou para ser pisada pelo homem. Não foi tirada do osso da cabeça para governar sobre o homem, mas foi tirada da costela de Adão para ficar ao lado do homem. Então a mulher, ela não tem uma função inferior, ela não é inferior, pelo contrário, ela é uma
adjutora idônea, uma auxiliadora capaz, que Deus estabeleceu no lar para estar ao lado do seu marido e juntos cumprir o plano de Deus. Paulo acrescenta a expressão como ao Senhor, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque a submissão suprema da mulher é ao Senhor. A mulher cristã, a mulher que é espiritual, a mulher que teme ao Senhor, ela obedece a Cristo. E aí, da mesma forma que a mulher obedece a Cristo, então, como Cristo estabelece esse mandamento, ela então obedece, ela então se sujeita ao seu marido. Então, por isso, Paulo fala como ao Senhor. Uma questão, né, sobre submissão em relação ao marido descrente, que Paulo ele não trata aqui na carta aos Efésios. Nós estamos falando aqui nesse caso, né? Eu não estou falando aqui de um relacionamento abusivo, de um relacionamento opressor, mas estou falando de um caso, né, de relacionamento normal entre marido e mulher, onde o marido ainda não serve ao Senhor. Como fica a questão da submissão da mulher ao marido? Apesar de Paulo não tratar desse assunto em Efésios, Pedro vai tratar, né, em 1 Pedro capítulo 3, verso de 1 a 2, na página 526 da nossa Bíblia de estudo, né, na Macshine, página 526. Pedro vai dizer o seguinte: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, porque também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Pelo procedimento, seja ganho sem palavra, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Então, Pedro ensina como a esposa deve agir para ganhar o seu marido para Cristo. Primeiro, ela deve ser submissa ao seu marido e reconhecer a sua liderança no lar. Segundo, ela deve conduzir-se, né, andar, né, comportamento, de modo santo e respeitoso. E, em terceiro lugar, ela deve se esforçar para ganhá-lo para Cristo mais pelo comportamento do que por suas palavras. Então, a palavra de Deus, ela garante que o testemunho da mulher cristã no seu lar é um testemunho muito eficaz. Eficaz a ponto de impactar a vida do marido que ainda não serve a Deus. Agora vamos analisar aqui Efésios capítulo 5, verso 23 a 24. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a mulher, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Eu já ouvi falar de mulheres que se queixaram aqui que, além de ter que se submeter aos seus maridos, a Bíblia ainda fala assim: em tudo sejam sujeitas a seu marido. Na verdade, marido e esposa devem entender que seu relacionamento ele deve seguir o modelo de Cristo e a igreja. Então, sendo assim, a responsabilidade que Cristo sente pela igreja é um modelo para o marido. Cristo, ele se sente responsável pela igreja. Então, o marido deve se inspirar. Esse é o modelo. Ele também deve, né, sentir o mesmo pela sua esposa. Então, são responsabilidades que o marido deve ter. Agora, o acréscimo em tudo que diz aqui é porque Paulo está comparando a sujeição da igreja a Cristo. E a igreja, ela precisa estar sujeita a Cristo em tudo. Então, como a comparação, a igreja em relação a Cristo, então a mulher também deve ser submissa ao seu marido em tudo. Uma outra questão que surge, né, nos dias atuais: uma mulher cristã casada, ela pode, né, assumir uma função ou responsabilidade fora do lar. Como, por exemplo, um exemplo, seguir uma carreira profissional, tal qual o seu marido. A resposta é sim, ela pode. E a justificativa é a seguinte: pode, desde que isso não signifique o sacrifício do modelo que Deus criou para a vida no lar. Então, desde que não sacrifique a sua função e o seu papel como esposa e mãe. Então, a prioridade da mulher deve seguir
né, ela deve seguir ao modelo e ao padrão que Deus estabeleceu, e a prioridade é ser esposa e mãe. Agora, se ela consegue administrar tudo isso e ter uma carreira profissional, então essa mulher está de parabéns, né? Mas a resposta é sim, desde que isso não signifique o sacrifício do modelo que Deus estabeleceu, né, para a família, para a felicidade da família. Cada um com os seus papéis. Agora o mandamento para os maridos. Algumas pessoas acham, né, que o apóstolo Paulo, ele, assim, pegou pesado, ele foi duro com as mulheres, né, que as mulheres precisam estar sujeitas a seu próprio marido, em tudo, se submeter à autoridade do marido. Algumas pessoas pensam que Paulo foi duro, foi pesado com as mulheres, né, ao estabelecer esse mandamento, que na verdade é um mandamento de Deus. Paulo, ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Mas se alguém acha que foi duro com as mulheres, foi pesado, né? Ele pegou pesado com as mulheres, então o que essas pessoas dirão quando ouvirem o que o apóstolo Paulo fala com respeito aos papéis dos maridos? Vamos lá. Efésios 5, 25. Diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então agora Paulo se dirige aos maridos e lhes ordena o maior dos mandamentos, o amor. Vós, maridos, amai vossa mulher. E ele estabelece, né, como que o marido vai amar a sua mulher. Como Cristo amou a sua igreja. Como Cristo se sacrificou e se entregou pela sua igreja. É dessa forma que o marido deve amar a sua mulher. Então, o marido que hoje, nos dias atuais, né, ele chega para a sua esposa e diz assim: esposa querida, eu te amo. Isso, assim, soa muito romântico, né? E é bom quando o marido faz essa declaração para a mulher. No entanto, nós sabemos que o amor que Deus estabeleceu e a referência que nós temos de amor, né, que o marido deve amar a sua esposa, é aquele amor que se entrega de uma tal forma que, se necessário, ele entrega a própria vida em favor da sua mulher, em favor da sua esposa. Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele disse o seguinte sobre esse texto: marido, se deseja que tua esposa te obedeça, como a igreja obedece a Cristo, então cuide bem dela, ame-a, como Cristo ama sua igreja. Então, esse mandamento é um mandamento que também soa a reciprocidade. A mulher precisa estar sujeita ao marido e o marido precisa amar a sua mulher. Muitos maridos reclamam que suas mulheres não lhes obedecem, mas também esses mesmos maridos que reclamam não amam suas esposas, né? O marido não ama a sua mulher com o mesmo amor que Cristo amou a sua igreja. Então é preciso nós considerarmos isso. Qual a qualidade do amor que os maridos devem oferecer para a sua esposa? Nós vamos ver isso no verbo amar, que foi utilizado por Paulo em Efésios. E Paulo não utiliza, quando ele usa a palavra, né, vós, marido, amai vossa mulher, ele não utiliza a palavra eros. Se ele tivesse usado a palavra eros, significaria que o marido deveria amar a sua esposa com profunda paixão sexual. Mas ele não usa a palavra eros. Ele poderia também ter usado a palavra filéu, que significa afeição. Então, se tivesse usado, o marido deveria amar a sua mulher, quer dizer, sentir afeição por ela. Mas não foi nenhuma dessas duas palavras que foram utilizadas. Paulo vai utilizar a palavra agapau, que remete ao amor ágape. Este amor ágape é aquele amor que não guarda nenhum resquício de egoísmo. É aquele amor, né, de 1 Coríntios 13. Então, é esse amor, essa qualidade de amor que o marido deve amar a sua mulher. Então, aqui, a palavra de Deus diz que é o amor ágape.
É o amor que não procura a própria satisfação. Né? Muitos casais e muitas pessoas entram num casamento para ser feliz. Quando nós nos deparamos com essa palavra e com a explicação do que é o amor ágape, nós vamos entender que essas pessoas deveriam pensar diferente. O marido, por exemplo, deveria entrar, né, no relacionamento e se casar para fazer a sua esposa feliz. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que se sacrifica. Esse é o amor que se dedica a outra pessoa. E é esse amor, é essa natureza, é essa qualidade de amor que Deus ordenou que o marido amasse a sua mulher. O modelo deste amor é o amor de Cristo para com a sua igreja, ou seja, o amor que se entregou até a morte na cruz. Paulo começa falando dos relacionamentos de mulher e marido, e depois ele começa a falar de Cristo. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de uma forma tão profunda que ele morreu na cruz em favor da sua igreja. Então, se necessário, o homem, o marido, deve dar a sua própria vida pela sua esposa. Então, vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Está em Efésios 5:28. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, à medida que o marido ama a sua mulher, está amando a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Quando, por exemplo, um marido maltrata a sua mulher, ele está ferindo o seu próprio corpo. Assim diz a palavra de Deus, né? Porque tudo aquilo que ele faz com a sua mulher tem reflexo nele mesmo. Da mesma forma, quando um marido, por exemplo, despreza a sua mulher, ele está desprezando a si mesmo. Quando ele não cuida da sua mulher, ele está, de certa forma, descuidando de si mesmo. Então, o marido deve amar e cuidar da esposa em todos os aspectos. Isto está inserido dentro da palavra amor. A palavra amor, o amor ágape, né? Aquele amor que se entrega totalmente em favor, né, do outro, em relação ao marido, em favor da sua mulher. Então, esse cuidar do marido em relação à mulher, ele é bem amplo. Primeiro, significa, sobretudo, o cuidado material. O homem, o marido, ele é o provedor principal do lar. Então, ele deve cuidar da sua esposa nesse aspecto. Também aqui fala do cuidado espiritual. O marido, ele é o sacerdote do lar. Ele deve tomar a frente, ele deve liderar o lar espiritualmente. Então, nós vemos nos últimos tempos, nesses últimos dias, né, diversos maridos, de certa forma, negligenciando essa função de ser o sacerdote do lar. Mas ele é o responsável, segundo a palavra de Deus. Isso faz parte do cuidado que ele deve ter com a sua esposa e com a sua família. Também é o cuidado, né, emocional, oferecendo à sua esposa carinho, amor, afeto, elogio. Então, o marido deve também, da mesma forma, procurar a satisfação da sua esposa, inclusive na área sexual. Né? E falando sobre isso, em 1 Coríntios 7, verso 3 e verso 5, o apóstolo Paulo, né, vai dizer o seguinte, ó, página 222 da nossa Bíblia Macshine. Então, 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido deve satisfazer a mulher, também na área sexual. O apóstolo vai dizer o seguinte, é uma tradução da NTVI. Diz assim, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. Então, reciprocidade, marido e mulher, né, nas relações conjugais. E depois vai dizer o seguinte, não privem um ao outro de terem relações sexuais, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Então, o marido, segundo Paulo, nesse mesmo capítulo,
ele fala que o marido tem direito ou tem poder sobre o corpo da mulher, da mesma forma a mulher ao corpo do marido. O casal precisa conversar e entender essas coisas para que tudo possa correr bem em seus relacionamentos. O verso 33 de Efésios 5, Paulo vai dizer o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como também a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite o marido. Que o marido ame a sua mulher e que a mulher respeite o marido. Então, Paulo conclui essa primeira parte com duas palavras que não podem faltar no relacionamento do casal: amor e respeito. Se em um relacionamento de marido e mulher faltar o amor e faltar o respeito, nós poderíamos dizer que está faltando tudo. Faltou tudo. Vamos agora entrar no comentário da nossa lição. A parte aí da introdução, então nós não vamos falar sobre tudo no comentário, porque nós já fizemos vários comentários e já abordamos vários temas. Então vamos selecionar algumas partes dentro do nosso comentário para que a gente possa abordar aqui agora. A introdução da nossa lição, você pode acompanhar na revista. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Então, nós temos aqui, três expressões que são consideradas como pilares do casamento, colunas do casamento. O casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é indissolúvel. O casamento é monogâmico. Isso significa que uma pessoa pode ter somente um cônjuge. Portanto, deixará o homem seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e não às suas mulheres. Então, o casamento instituído por Deus, ele é monogâmico. O homem pode ter somente uma mulher, da mesma forma, a mulher pode ter somente um homem. A poligamia, ela é condenada nas Escrituras. O casamento também, ele é heterossexual. O casamento é a união de um homem e uma mulher. União de gêneros diferentes. Um homem que se ajunta com outro homem e uma mulher que se ajunta com outra mulher estão fora do projeto de família que Deus estabeleceu. E nós sabemos que nos últimos dias, a família que Deus criou, o projeto que Deus criou, hoje tem sido chamado de família ultrapassada. Então, diversas pessoas, diversos estudiosos, têm colocado que a família cristã, dentro daquele projeto que Deus estabeleceu, é uma instituição ultrapassada. Mas nós sabemos que o que Deus estabeleceu é aquilo que é bom para o homem. E enquanto o homem obedece aos preceitos de Deus, ele vai ser feliz, ele vai encontrar a felicidade. Vamos olhar aqui agora o casamento como sendo indissolúvel. A palavra de Deus diz, tanto em Gênesis como também em Mateus capítulo 19, 6, dizendo assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então esta é a palavra que Deus estabelece para que a união de homem e mulher seja indissolúvel. Este é outro pilar do casamento. Também, os jovens, ou aqueles que se casam, quando estão no altar, eles fazem aquela promessa, até que a morte os separe. Então, é preciso cumprir essa promessa, esse juramento. Eu quero ainda colocar mais uma questão aqui, que é o casamento, ele é também monossomático. O que é isso, monossomático? Significa a união do casal em uma só carne, tornando-se os dois, diz a palavra, uma só carne. Então Deus, quando fala isso, tornando-se os dois uma só carne, Deus está estabelecendo o sexo no casamento. Então, o sexo no casamento, ele tem dois objetivos. Quando Deus fala, tornando-se os dois uma só carne, e estabelece o sexo no casamento, e Deus estabelece o sexo com dois propósitos. Primeiro, procriação.
Então Deus fala, crescei e multiplicai, sede fecundos. Como que o homem vai crescer e multiplicar, né, sem ter o relacionamento físico, marido e mulher, homem e mulher? Então, o sexo foi criado por Deus para a procriação e também para a satisfação do casal. Então, nós poderíamos dizer que o sexo antes do casamento, né, e fora do casamento é um pecado que traz sérias consequências para aqueles que estão vivendo nessa prática. Mas o sexo dentro do casamento é uma bênção e uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para os homens, e ele deve ser desfrutado, porque Paulo também, né, vai orientar, conforme nós lemos aqui em 1 Coríntios 7, né, que um não deve privar o outro dessa satisfação sexual. O primeiro ponto da lição diz assim: a conduta do crente como marido. Então, nós já abordamos alguns aspectos dessa conduta, né? Mas vamos voltar aqui ao primeiro ponto, né, desse primeiro tópico, que diz assim, o papel do marido como líder da família. O comentarista da lição, né, o pastor Douglas, ele afirma que o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o absoluto bem-estar, né, da família. Se é visando o bem-estar, então não é uma liderança opressora. Cristo não é opressor, né? Não é uma liderança tirânica, né? Cristo não é tirânico. A liderança do marido, ela é modelada pela liderança de Cristo sobre a igreja. Quer dizer, o modelo é Cristo liderando sobre a igreja. E Cristo lidera a igreja de forma amorosa, de forma atenciosa, cuidadora, né, visando o bem-estar da igreja. Da mesma forma, o marido deve seguir esse modelo, né, estabelecido aqui por Deus na sua palavra. É bom que a gente diga também que a família tem um líder, né? A família, como organização, precisa de ter um líder. E Deus estabeleceu que a liderança da família é o homem, é o marido. A família, nós podemos dizer então que ela não tem mais de um líder. A família não tem mais de um cabeça. Como também não é acéfala. A família não é uma organização sem cabeça. Então, da mesma forma que não tem mais de uma cabeça, também não é acéfala. Ela tem um cabeça, um comando, uma direção, que é o marido. O casal cristão, né, deve sempre buscar o acordo. Veja bem, irmãos, apesar desse mandamento do homem liderar o lar, o casal cristão, ele deve sempre buscar o acordo e viver em harmonia. O homem, como líder da família, essa liderança não deve ser uma liderança opressora, né, onde só ele decide as coisas, onde só ele manda. De forma nenhuma, ele precisa ouvir a outra parte, ele precisa ouvir a mulher. Então, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, o casal cristão deve sempre buscar o acordo e o casal precisa conversar, né, sobre a relação, sobre os problemas, sobre os conflitos e conversar sobre tudo que lhe dizem respeito. E a mulher precisa ser ouvida. Provérbios 14:1 vai dizer o seguinte, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, a insensata, a destrói. Como que um marido cristão, né, pode se privar de bons conselhos da sua esposa? Uma mulher sábia, uma mulher que sabe se conduzir, uma mulher que tem bom comportamento. Então, o marido cristão, de forma alguma, ele pode se privar dos bons conselhos da sua mulher. Os dois precisam estar em acordo. E nós temos aqui até um exemplo, né, que chamaria assim, um exemplo negativo, que está em Ester, capítulo 5, verso 4. É o conselho da mulher de Zeres para Amã, porque a palavra diz que a mulher sábia edifica e a tola, a insensata, destrói. Zeres, né, observando Amã, está lá no livro de Ester, e observando que Amã estava em conflito com Mardoqueu, ela dá um conselho para o seu marido: faça uma forca para Mardoqueu, e amanhã mesmo você resolve esse problema. Vai lá e peça ao rei que enforque Mardoqueu nessa forca. Então, esse conselho mau de Zeres, a mulher de Amã, né? Então, Amã ouviu a sua mulher, preparou a forca,
e ao final dessa história vamos ver que o próprio Amã foi enforcado nessa forca que foi preparada por ele, né, aconselhado por sua mulher. Então, a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata a destrói. A palavra final é do marido e também a responsabilidade pela decisão. Se o marido tem a palavra final, se ele é o líder, ele também, né, deve assumir a responsabilidade pelas decisões que toma, né, como representante da família. O marido não deve fazer como Adão fez. Adão, como chefe de família, como líder da família, pecou e quando o Senhor, né, o visitou ali no Éden, ele se escondeu e Deus o chamou algumas vezes e quando ele apareceu, ele não disse assim, ó Senhor, eu errei, eu falhei como líder, né, da minha família, né, como cabeça do lar eu falhei e estou aqui arrependido, peço perdão. Ele não disse isso, mas Adão, ele fez uma coisa que muitas vezes os homens fazem. Transferiu a responsabilidade para outra pessoa. No caso, a sua mulher, Eva. Só tinha Eva, ele era Adão e Eva, só tinha os dois. Então ele falou, já sei o que vou fazer. Olha, Senhor, eu, né, cometi um certo erro, um certo pecado, mas foi aquela mulher que tu me deste. A culpa é da mulher. Então, o homem deve observar esse mandamento do Senhor, ele deve ser o líder, deve ser o cabeça, deve tomar as decisões e assumir a responsabilidade pelas decisões que ele toma. O marido deve liderar a casa com muita sabedoria e discernimento, né? Ouvindo a sua mulher, os conselhos, né? Dirigindo a família de maneira harmoniosa, amorosa. E nós encontramos em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, né? Na página 526, página 526 da nossa Bíblia, 1 Pedro 3, 7, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Então, o marido deve coabitar com a sua esposa com sabedoria e com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois herdeiros da mesma graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, os maridos, né, como líder no lar, devem ser amorosos, sensíveis às necessidades e sentimentos de sua esposa e suas esposas, né, e isso aqui é uma sujeição às necessidades da esposa. Se a mulher é sujeita ao marido, o marido deve amar a sua mulher. E, de certa forma, ele também deve estar sujeito às necessidades da sua mulher. Então, a mulher como vaso mais frágil. Pedro fala aqui que a mulher é o vaso mais frágil. Pedro não está depreciando a mulher. Ela é mais frágil fisicamente, muscularmente falando. Então, ela precisa da proteção, provisão e força da parte do seu marido. Então, se é assim, maridos assumam todo o trabalho pesado da casa, porque a mulher é o vaso mais frágil. E você não vai querer que a sua esposa, que a sua mulher, né, fique com todo o trabalho pesado e que vai trazer sobre ela uma carga, né, que vai prejudicar a sua saúde. A palavra de Deus fala que a mulher é o vaso mais frágil. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que coisa importante. Se o marido não honrar a sua esposa, não tratá-la com dignidade e não viver com ela de forma harmoniosa, em acordo, suas orações serão impedidas. Essa palavra impedida significa que a oração vai ser bloqueada. Então, se o marido no seu lar, né, está se relacionando com a sua esposa, está maltratando a sua esposa, ou não está vivendo bem, ou não está assumindo o seu papel, o que acontece com as orações desse marido? As orações dele são bloqueadas, são interrompidas, cortadas. Sequer chegarão, né, ao trono de Deus. Ainda falando sobre a oração da família, nós sabemos, por esse texto de Pedro, que as orações do casal, né, falando agora de maneira mais ampla, as orações do casal devem estar em consonância com o relacionamento do casal. Uma coisa interfere na outra, para o bem ou para o mal. Se não há harmonia dentro do lar,
Se não há amor e respeito, isso vai prejudicar a resposta das orações feitas pelo casal. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: se não vai bem no casamento, não vai bem com Deus. Então, como vai a sua vida com Deus e a sua vida espiritual? Às vezes, perguntamos isso para alguém e ele fala: não, vai, minha vida com Deus e minha vida espiritual vai tudo bem. Eu estou bem com Deus. E como vai o seu casamento? Esse vai mal, vai muito mal. Então, essa palavra é uma palavra que não se sustenta, porque a palavra de Deus, ela diz que se o relacionamento do casal estiver prejudicado, também as orações não serão ouvidas. Então, o casal precisa estar de acordo, andar de acordo. Se o casamento vai bem, então isso significa que a vida espiritual tem tudo também para ir muito bem. Agora, se o casamento vai mal, a vida espiritual caminha também para o mal. O comentarista também vai dizer que o modelo cristão de relacionamento, fundado no amor e respeito, é considerado pelo movimento feminista, com viés neomarxista, como um sistema opressor do homem contra a mulher, ao que nós vamos discordar veementemente. Esse modelo que Deus estabeleceu, esse modelo bíblico que Deus estabeleceu, é um modelo bom, e nós seguiremos o preceito de Deus, e não seguiremos as ideias e o pensamento que vem do mundo e que são contrários à palavra de Deus. Nós seguimos a Cristo. O amor como elemento primordial, é o ponto 2 aí da lição, ainda estou no item 1, diz assim: os maridos devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, o marido deve amar a sua mulher de todas as formas. Uma coisa que muitas vezes as esposas reclamam é que não são elogiadas pelo marido. Então, nós vamos dizer aqui nesta manhã: maridos, elogiem sua esposa. Veja quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes. Observe e elogie. Da mesma forma, a mulher deve elogiar o marido. Provérbios 25:11 diz assim: maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra falada a seu tempo. Então, devemos elogiar a nossa esposa. E a mulher elogiar o seu marido. Você já elogiou hoje a sua esposa? Você já elogiou hoje o seu marido? O ponto 2 da lição diz assim: a conduta da crente como esposa. O conceito de submissão. Nós já tratamos sobre o conceito de submissão. A condição da mulher cristã. A condição da mulher cristã é o ponto 2, e nós vamos ler aqui agora. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade do homem. Então, esse conceito de mulher como propriedade do homem, vamos dizer isso no Antigo Testamento. Foi Deus que estabeleceu isso? Não. Isso aí foi a cultura humana, manchada pelo pecado, que torna a mulher propriedade do homem, propriedade do marido. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferior e as esposas eram escravizadas. Então, as mulheres eram depreciadas na cultura grega, consideradas como seres inferiores e também eram até mesmo escravizadas. Agora, o Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo, as mulheres vão alcançar uma alta posição, uma elevada posição. Ao conversar Jesus com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Isso está em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso de 9 a 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Importante aqui é o texto de Gálatas, capítulo 3, o verso 28, que vai dizer o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Homens e mulheres, diante de Deus, são um. Então, o Evangelho
de certa forma, ele vem para restaurar a cultura, para redimir a cultura e para também dar dignidade à mulher, dignidade que ela merece, né? Vamos dizer assim. Muito bem. O terceiro item aqui do ponto 2 fala da reverência da mulher ao marido, né? A mulher deve reverenciar, respeitar o marido. Essa reverência consiste na estima e respeito. E a esposa deve agir em tudo para agradar o marido. E da mesma forma, o marido deve fazer de tudo para agradar a sua esposa. O terceiro item da nossa lição, o terceiro tópico, trata da conduta do crente como filho. E nós temos 3 pontos aqui principais. O primeiro, a responsabilidade dos pais, que eu vou tratar daqui a pouco. O segundo, a conduta requerida dos filhos. E a conduta requerida dos filhos está em Efésios 6:1, que diz assim: vós filhos, os filhos devem estar debaixo da autoridade dos pais. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso é um princípio de Deus, é justo. E para ratificar esse ensino, o apóstolo Paulo vai citar o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Então, os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar pai e mãe. E depois nós temos o terceiro ponto, que diz assim: um mandamento com promessa. Em Efésios 6, 2 e 3, Paulo fala aos filhos: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, quer dizer, para que você seja próspero. Então, os filhos querem ser pessoas prósperas, honrem seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, se você quiser ser próspero, e se você quiser ser longevo, ter uma idade avançada, você deve honrar os seus pais. Agora eu quero voltar ao primeiro tópico aqui desse terceiro item, que diz assim: a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Primeiro, isso é muito importante para os pais, né? É obrigação solene dos pais dar aos filhos instrução e disciplina condizente com a formação cristã, e se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, do que com sua profissão ou com sua posição social. No livro de Salmos 127, verso 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, seu galardão. Então, o que são os filhos? São herança que vem de Deus para nós que somos pais. Os filhos são herança do Senhor, vem de Deus, vem do Senhor para nós, como um presente, como um galardão, e nós devemos cuidar bem dessa herança que Deus nos deu. Segundo, é responsabilidade dos pais educar os filhos para que temam ao Senhor. Irmãos, isso aqui é muito importante. Os pais devem educar os seus filhos para que temam ao Senhor. E isto é responsabilidade dos pais. Infelizmente, alguns pais pensam de forma equivocada que esta é uma responsabilidade da igreja e da escola dominical. A igreja e a escola dominical somam forças com o casal, ajudam o casal, mas a responsabilidade principal de dar educação aos filhos é dos pais, é do pai e é da mãe. Terceiro, a essência da educação cristã dos filhos consiste nisso: o pai voltar-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Então, a pergunta que nós podemos fazer nessa manhã é: de que forma vocês, pais, nós, pais, estamos conduzindo nossos filhos conduzindo o coração de nossos filhos ao coração, né, ao Salvador? De que forma nós estamos apresentando Cristo aos nossos filhos? Muito bem. Um quarto ponto aqui também: na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo, né? Como, por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, né? Essa família conturbada, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Eles tinham preferência.
O pai, Isaac, preferia Esaú, que era homem do campo, homem, né, que gostava de caçar. E a mulher, Rebeca, gostava de Jacó. Jacó já era uma pessoa mais caseira. Então, os pais não devem ter favoritismo e devem elogiar as boas ações dos filhos e também corrigir amorosamente as suas faltas. Então, não podemos esquecer disso. Os filhos praticaram boas ações, nós devemos elogiar. Os filhos estão praticando más ações, nós precisamos corrigir amorosamente. Devemos nos dedicar, totalmente aos filhos. Devemos proteger nossos filhos de influência pecaminosa. Satanás vai procurar destruir os nossos filhos. Então nós precisamos vigiá-los, protegê-los, da atração do mundo e também de companhias, de más companhias. Uma coisa importante também dentro desse item levem seus filhos bem cedo à fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo das águas, e instruam sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Então, nós, como pais, devemos levar nossos filhos o mais cedo possível à presença, de Deus, à presença de Cristo. Um exemplo que nós temos aqui é de Ana. Ana, antes de conceber Samuel, ela já estava fazendo um voto interessante. Ela disse: se o Senhor me der um varão, eu vou dedicar ele a Deus. Antes de Samuel ser concebido, ela já estava oferecendo e fazendo um voto a Deus. Para encerrar, eu digo o seguinte: pais, façam o culto doméstico com seus filhos. Acompanhem eles na leitura devocional e orem junto com eles. Tudo isso está inserido dentro do mandamento de que nós, pais, devemos amar os nossos filhos. Concluindo a nossa aula, nesta manhã, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, esposas, reflitam se vocês realmente têm cumprido o papel que Deus estabeleceu, de se sujeitar ao marido. Maridos, reflitam se vocês têm cumprido o papel de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Reflitam também se estão cumprindo o mandamento de criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Filhos, reflitam se estão cumprindo o mandamento de honrar a Deus. Grande parte dos problemas do casamento é porque os cônjuges, muitas vezes, não cumprem os papéis que Deus estabeleceu, para eles. Que possamos cumprir esse papel. A conclusão aqui na revista diz que, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem dever, a mulher também tem o seu dever, os filhos também têm o seu dever. E aos filhos o dever de obedecer e honrar os pais, assim o amor e respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Meus irmãos, concluímos assim a nossa lição desta manhã. Então eu quero, neste momento também, convidar vocês que participaram dessa aula da Escola Bíblica Dominical, para que vocês possam, num gesto de gratidão e adoração a Deus, que possam estar ofertando a Deus uma oferta nesta manhã. Então você pode entregar ao Senhor uma oferta de gratidão. Certamente, Deus tem abençoado ricamente a sua vida. Deus tem te protegido, Deus tem te sustentado, Deus tem te abençoado, e conforme nós sabemos que as bênçãos de Deus, elas são sem medidas. Quando Deus abençoa, Ele abençoa de uma forma rica e poderosa. Então, certamente, você tem sido muito abençoado por Deus. Então, esse é o momento de você adorar o Senhor com a sua oferta. Você pode ofertar na casa do Senhor, você pode ofertar através de uma transferência para a conta da igreja, você pode ofertar através do PicPay,
você pode ofertar, levando a sua oferta hoje à noite no culto. Então você marque aí quanto você vai ofertar e à noite cumpra, né, com o seu papel, cumpra com o seu dever, estando no culto, entregando a sua oferta. E nós temos certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Você será grandemente abençoado por Deus. Então seja grato ao Senhor e oferte nessa manhã uma oferta digna, uma oferta aceitável, uma oferta, né, que provenha do coração ao Senhor. E Deus vai continuar abençoando a sua casa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, nesta manhã, por esta aula, por essa instrução da tua palavra para os pais e para os filhos. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a cumprir o teu mandamento, ó Deus, e que as mulheres cristãs, que as esposas, possam cumprir o seu papel no lar, de se sujeitar ao seu marido e também de ser uma ajudadora idônea, de contribuir, de aconselhar e de agradar o seu marido. Da mesma forma também que nós, os maridos, possamos, ó Deus, no temor do Senhor, amar as nossas mulheres, amar nossa mulher de maneira tal como o modelo apresentado nas Escrituras, que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, amor sacrificial. Que possamos cuidar do nosso lar, que possamos, ó Deus, cumprir nossos papéis, que os filhos também possam obedecer, ó Deus, aos pais e seguir a fé, conforme nos diz a tua palavra. Senhor, venha nos abençoar, continue conosco, assim nós oramos, em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém.